Olá, meu nome é Leonardo Salvino, eu faço parte da turma de Física 2 do IFCE Campus Acaraú e na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre elasticidade. Bom, primeiramente, o que é elasticidade? Elasticidade é o ramo da física que estuda o comportamento dos corpos e dos materiais que se deformam ao serem submetidos a ações externas e a capacidade desses corpos de retornarem ao seu estado natural, ao seu estado original, depois que essa força ser cessada. Então, quais são as principais aplicações, né, do estudo da elasticidade? A gente pode enumerar várias. Dentre elas, a principal, que eu acredito que seja, são nas construções. Quando o engenheiro ele vai dimensionar colunas, vigas, ele precisa saber, né, do coeficiente de elasticidade e do tanto de peso que essas vigas vão suportar para que não haja, né, ali um rompimento, para que o material não sofra um rompimento. Então ele precisa saber o peso, ele precisa saber da capacidade do material de suportar esse peso. Então acredito que a aplicação mais clara, né, da elasticidade seja no ramo das construções. Mas também a gente pode perceber no ramo da aviação, né, na construção mecânica, principalmente na aviação, onde não se pode abusar dos recursos de superdimensionar os elementos estruturais para aumentar a resistência do avião, pois assim ele fica desnecessariamente pesado e, portanto antieconômico, né? Ele vai ficar muito pesado e não vai ter um rendimento tão bom quanto teria com o dimensionamento certo. Esse dimensionamento de peso, de materiais, é feito através de um computador com cálculos extremamente precisos. No experimento, a gente vai analisar aqui a elasticidade de um material, que é um lobo de látex, e a gente vai conseguir analisar em sequência um gráfico para saber o que aconteceu com essa luva durante o vídeo. Os materiais utilizados foram uma luva de látex, uma fita métrica, alguns pesos e suporte para os pesos. Após a gente assistir o vídeo, a gente pode fazer essa análise aqui e, de forma clara, mostrar o que aconteceu, né? Qual foi a força que foi aplicada que fez com que a luva deformasse. Primeiro, a gente tem aqui uma tensão foi aplicada, né? A gente pode perceber que uma tensão foi aplicada na luva, que no caso foi uma tensão deformadora por unidade de área, ou seja, eu deformei parte do objeto em um determinado período de tempo. E essa tração da luva, ela foi uma tração axial, né? Então ela foi nas extremidades, então aqui na parte de cima e na parte de baixo. E a gente pode notar aqui, nesse caso é um cilindro, mas a gente pode notar que aconteceu quase o mesmo com a luva, que a gente tem um tamanho original L, que o material sem ser aplicado nenhum tipo de tensão, e após a tensão, ó, aqui as forças, os vetores forças, indicam para onde o objeto foi puxado. A gente tem um ΔL, que foi o tanto que esse objeto deformou, mais o tamanho original do objeto. Nesse gráfico, a gente tem a tensão, né, aplicada, força por unidade de área, pela deformação relativa, que é quanto o objeto aumentou do seu comprimento original. A gente tem aqui um limite elástico que a gente pode notar que na luva, no vídeo do experimento, qualquer peso que eu colocar, qualquer tensão que eu aplicar aqui e soltar, sem ultrapassar desse limite, o objeto voltaria para seu estado original. Então, se eu chegasse bem próximo aqui e soltasse, o objeto ainda assim voltaria. Mas por que a luva não voltou, né? Por que a luva deformou?
justamente porque a gente quebrou esse limite elástico, né? A gente chegou nessa zona de deformação permanente, ou seja, qualquer tensão aplicada acima do limite elástico, o objeto, mesmo depois de ser retirado a tensão, ele não volta mais para o seu estado original, porque a deformação permanente já foi feita nele. E se a gente continuar aumentando aqui a nossa tensão, eu chegaria numa zona de ruptura, que é onde o objeto seria ali rompido. A gente analisando aqui, ó, essa tangente, esse ângulo, no caso esse ângulo alfa, se a gente analisar a tangente deste ângulo, a gente tem o módulo de deformação, que a constante de proporcionalidade entre elas é chamado de módulo de elasticidade ainda, ou módulo de Young, como é conhecido, né, essa equação aqui. Quanto maior esse módulo, maior a tensão necessária para o mesmo grau de deformação e, portanto, mais rígido é o material. Então, a gente tem aqui a tensão, né, pela deformação. Aqui a gente tem somente uma junção das equações, né, que a gente chega nessa equação geral aqui, que é uma equação muito utilizada, né, na elasticidade. A gente tem o coeficiente de tensão aqui, que é a força por unidade de área, e a deformação, né, que é o tanto que o material sofreu de deformação, dividido pelo seu tamanho original. E aqui a gente tem o módulo de Young. A gente unindo essas equações, a gente chega nessa aqui, que é uma equação bastante utilizada ali quando a gente vai falar sobre elasticidade. Então é isso, obrigado por assistir. Qualquer dúvida que venha a surgir, vocês podem deixar no campo dos comentários aqui no YouTube ou no link fixado no Classroom e eu tentarei responder todas. No mais, muito obrigado.